coisas que eu te ensinaria se você tivesse que aprender tudo do zero, novamente, sobre maquiagem. Oi, eu sou a Maria Vitória Soares e eu sou a sua maquiadora. Bom, eu tomei banho, então eu já tô com a pele limpinha, mas eu vou garantir essa limpeza. E eu tô olhando pra lá porque tem um espelho e eu tô gravando com a câmera traseira do celular. Então, eu não enxergo bosta nenhuma. Vim com um lencinho. Eu poderia muito bem vir com um tônico. Eu gosto muito desse da Nivea, que é a astringente. Ele tira toda os resquícios de produto da pele. Mas, como é só pra ensinar vocês, não é nada de maquiagem pra sair, nem algo que precisa ter uma durabilidade melhor, eu não vou usar. Com a minha pele já limpa, eu adoro esse balme da Make More. Cadê? Ele é tipo um primer, ele é bem aveludado, textura aveludada. E a minha pele fica ótima com ele, porque a minha pele, ela é mista. Em alguns pontos ela é bem oleosa, então o balme eu uso muito só nessas regiões da bochecha, mandíbula e testa. Eu não uso na parte do nariz, porque senão pode abrir e tal. E essa parte do olho aqui, das olheiras, elas são bem mais sensíveis, então eu prefiro focar um pouco mais nela. Então eu uso esse da Nivea, que é o de latinha, que ele é muito concentrado, então tipo, gente, é muito pouco que a gente passa, porque ele é muito concentrado. Eu uso também nessas bordinhas do nariz. Não é no nariz, tá, gente? É só nessas bordinhas, porque ela realmente, ela abre bem aqui, porque ela é muito ressecada. Aí eu venho hidratando. Como a minha pele já fica muito concentrada de produtos, eu prefiro não passar um fixador. Até porque agora, se a gente vir com fixador, ele teria que ser antes, né? Porque agora a gente já fez uma película de hidratação, então agora a pele não vai absorver o fixador. Mas, se você gosta de fixador, tem que ser antes dos produtos em gel, em creme, enfim. E daí, eu espero secar um pouquinho. A minha pele, ela não tem espinha, só aqui que saiu uma, só que ela é interna, então não tenho necessidade de tomar cuidado com ela. Agora, a parte que eu mais gosto da maquiagem, gente, é a parte que, tipo, é a melhor, na minha opinião. É a da sobrancelha. Ai, gente, peraí que eu não tô gostando dessas presilhas. Não tem paciência, eu gosto do tradicional, assim, o que faz e funciona, que você já sabe que funciona, que a minha testa fica do tamanho de uma faca. Faca não, né? Um pouquinho maior. Aí que eu venho fazendo. Eu comprei muitos géis de sobrancelha, tipo, muito mesmo. Só que eu comprei um muito baratinho da Ruby Rose. E ele foi o que me surpreendeu de todas as formas. Eu esqueci de uma parte. Eu esqueci da blindagem. Eu gosto de misturar na base, mas mesmo assim é muito bom passar nessa região aqui. Do nariz também. E, gente, ela é a mesma coisa de você usar uma esponjinha. Nunca espalhando, é tipo, dando leves batidinhos, como se fosse assim, ó, sabe? Porque senão você vai esfregar o produto que já tem aqui de baixo. Então tem que ser a mão muito levinha. No nariz é muito bom pra ajudar a não abrir. E agora a gente vai esperar secar. Gente, o produto tem que secar bem. Pra quando a gente for fazer a pele,
ele não abrir por conta que o produto ainda tá molhado na pele. É muito importante isso. É um tutorial bem completo hoje, bem completo mesmo. Então, por isso tá um pouco mais demorado também. E daí eu deixei um pouco secar, e como eu não vou pra pele direto, eu vou pra sobrancelha, então não tem perigo eu deixar secar um pouco naturalmente. Como eu tinha dito, eu comprei vários finalizadores de sobrancelha, gelzinhos. Eu tinha um que veio no meu kit de Glam Box que eu pagava, e eu adorava ele, só que eu não sei onde ele tá. Só que ele é tipo assim, bem meia boca, é que eu gostava mesmo de deixar penteado. E como hoje a gente vai fazer algo mais assim, não do meu gosto, e sim do gosto da maioria das pessoas, eu vou preencher a minha sobrancelha com uma pastinha. Mas não preencher muito, porque eu também não gosto. Então eu tenho que ensinar uma coisa que eu acho bonito e eu também vou gostar. Comprei essa pastinha de sobrancelha aqui. Ela é da Ruby Rose. Ai, gente, dá pra ver? Eu comprei nesse tomzinho aqui, eu não sei que tom que é. E daí, eu gosto muito de passar um creminho na sobrancelha pra essas pastinhas deslizarem melhor. Então, tipo, eu só dou uma molhadinha assim no dedo e venho, ó. E também é muito importante hidratar a sobrancelha, tá, gente? Vem muita gente aqui fazer a sobrancelha com henna e, tipo assim, a gente vê que a pele está extremamente precisando de hidratação. Não é só a pele da pele aqui, a pele da sobrancelha. Do mesmo jeito que você hidrata o seu cabelo, você recompõe os nutrientes dele, os óleos dele, a sobrancelha é a mesma coisa. E tem sobrancelha que fica horrível por conta disso. Às vezes a gente hidratando, mesmo a gente hidratando, não é suficiente. Vou usar essa pastinha e vou usar um pincel chanfradinho. Eu tenho um aqui que eu gosto, mas eu não sei onde ele tá. Acho que eu peguei pra sobrancelha, não, pra henna. Vou usar esse daqui mesmo, porque eu não uso muito. Eu uso bem pouquinho, porque eu não gosto de sobrancelha marcada de jeito nenhum. E me conhecendo que eu só vivo com a sobrancelha penteada pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Calma aí que eu vou pentear a outra. Ó, essa sobrancelha, ela é meio falhada, sabe? E não tirei errado, gente. É aquela falhada mesmo. Não reparem o meu louro no cílio. Vocês estão ouvindo? Com certeza, né? Ó, aí eu vou fazendo uma linha, um contorno na minha sobrancelha. Esses dias eu ensinei pra minha cliente, ela falou assim, ai Maria, queria tanto aprender a finalizar a sobrancelha com lápis, porque a sobrancelha dela é bem cheinha, então tipo assim, ela achou que ela se incomodaria muito se ela fizesse a henna. Aí eu falei assim, vem cá que eu vou te ensinar. Eu ensinei ela, mas é meio difícil assim de primeira, sabe? E eu acho que com o pincel é muito melhor, porque eu tenho alguns lápis aqui que eles são muito bons até, mas eles são muito densos e querendo ou não fica aquele exagero na sobrancelha, parecendo que você tá com um reboco só pra disfarçar os buracos que tem nela. Aí, gente, ó, não gosto de passar muito, venho bem pouquinho só pra, né, ficar um acabamento mais profissional. Quer uma dica, assim? É porque eu faço meio azói, né? Mas quer uma dica? Começa fazendo a linha. Puxa uma linha e vem desenhando. E vem, ó. Começa pela cauda, que a cauda sempre é a parte mais escurinha. Pra gente vir demilitando. Ai, vocês entenderam, gente? Depois é bem mais fácil quando a gente já deixa ela mais alinhada do jeito que a gente gosta, na parte da gente finalizar com o corretivo, pra demilitar ela. Tá vendo?
eu quero muito trazer esses episódios pra vocês de maquiagem, porque eu sei que muita gente, às vezes, na correria, não tem tempo de marcar maquiador. E também, às vezes, pelo momento, assim, pega de surpresa, não tem o dinheiro ali em si pra marcar maquiador. E a gente sabe que maquiagem não é uma coisa barata, assim, pra você marcar sem se organizar, né? Então, são dicas que realmente a gente usa no nosso dia a dia e a gente precisa. Eu vou vir aqui finalizando. Ah, gente, eu falei, esqueci de falar, né? Eu comprei esse daqui, ó. Gente, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu me perco muito no assunto. Ó, eu comprei esse daí da Ruby Rose. É da linha Glow. Eu não gostei dele. Ele fica igual uma cola transparente, pra ser bem sincera. Ele é feito espelhado, sabe? E eu não gosto. Não gosto, fica muito levantado. Eu gosto de penteado pra cima, mas não tanto. Aí eu comprei esse daqui, da Ruby Rose, com a Natalia Beauty, sei lá como é que fala. E, gente, me interessou muito mais. O aplicador dele é bem facinho de manusear. Já esse daqui, ele pega muito produto, o aplicador dele. Calma, deixa eu focar aqui. Ó, aqui é tipo uma raquete, essa parte reta. E aqui tem uns pentinhos, ó. 2 tipos de pentinhos. E eu não gostei, gente. Já pega muito produto. Mesmo com aquele negocinho que impede de vir muito produto, mas mesmo assim pega. Esse daqui já é bem mais fácil de manusear, galera. Eu adorei. Mas não tem, tipo, nenhuma composição pra ajudar, né? Então, a maioria desses joizinhos não tem. Minha mãe acha isso a coisa mais horrorosa do mundo. Aí, quando ela pede maquiagem pra mim, eu faço dela. Equilibra tudo. Gente, eu acho muito bacana o quão a maquiagem pode conectar com as pessoas. Porque, tipo assim, a pessoa não me escolheu porque eu faço um trabalho bem. Ela me escolheu porque ela me identificou com o meu trabalho, sabe? Eu acho muito bacana isso, gente. Muito, muito. Ai, ficou umas falhinhas, sabe? Depois a gente vem ajeitando. Eu vou esperar secar um pouquinho. E depois eu venho dele militando com um corretivo. Gente, é assim que eu gosto minha sobrancelha. Ela tá um pouquinho escura. Mas logo a gente vai deixar ela mais harmônica. Maquiagem é uma coisa que se a gente pudesse, a gente faria de olho fechado. Porque a gente se assusta muito, gente, com o processo. Eu vou vir aqui com um pincel que era de uma paleta Naked. Ele é língua de gato. E eu gosto muito. Eu tenho outros língua de gato. Tenho vários, na verdade. Eu tenho vários, ó, língua de gato. Mas eu gosto desse. Eu gosto desse. Não tem o que mude. Se eu gostei desse, é desse. Vou vir com uma camuflagem. Vou vir com uma camuflagem bem mais clara que a minha pele. Por quê? Eu quero um olho bonito hoje. Quando a gente faz um olho com um produto, uma base, um corretivo parecido com a nossa pele, a gente não destaca muito os pigmentos da sombra, sabe? Então, eu acredito que quando eu faço um pouquinho mais clara que a minha pele, eu consigo evidenciar melhor a sombra. Aí eu dissolvi essa blindagem um pouquinho com camuflagem. E eu venho aqui militando a minha sobrancelha. Minha casa é o dia inteiro barulho. Meu Deus.
Pessoal, fiz a parte do olho, depois eu faço a parte de cima. E daí, eu vou usar essa Pro Daily da Luisance. Eu vou usar toda ela pra gente criar os esfumados. A minha tá bem suja, não é porque eu sou relaxada. Eu fui limpar e ela manchou mais ainda. Nossa, tem até uns cílios aqui. Eu fui limpar e ela manchou mais ainda. Acho que é porque ficou com pigmento, né? Vou ensinar vocês como faz um olho babadeiro. Eu começo com uma sombra de base. O que é sombra de base? Uma sombra parecida com o tom da sua pele ou com o tom do corretivo, camuflagem que você usou aqui. Que é a sombra que vai absorver todas as outras sombras pra criar esse degradê, né? Eu vou usar essa daqui, que ela é bem parecida com o nosso olho, tá? Eu vou usar essa daqui. E eu faço assim, bem qualquer jeito assim mesmo, só pra dar uma selada. Como hoje eu vou fazer uma maquiagem mais clássica, eu vou ensinar uma maquiagem que eu gosto de usar, gosto de fazer e combina com todos os eventos, todas as roupas, enfim. Ela não é limitada no sentido de você se inspirar. Vou vir aqui com um pincelzinho qualquer, pegando uma sombra mais clara, que é a sombra mais clara da paleta, que é essa daqui. Pra quê? Fazer o canto interno. Eu adoro clarear. Se você não gosta, passa essa etapa. Mas eu gosto muito de clarear essa parte do canto interno. Venho bem de qualquer jeito mesmo, porque depois a gente vai conseguir esfumar essa sombra melhor. E agora eu vou começar. Eu não vou passar preto pra vocês hoje, gente. Porque como você tá aprendendo do básico, o preto é uma sombra muito difícil de trabalhar. Pra vocês que, assim, não tem muita facilidade com essa transição de cores. Então, hoje a gente vai trabalhar na faixa etária dos marrons, tudo bem? Eu vou ensinar eu vou usar esses marrons aqui de baixo. E depois eu vou começar a fazer um esfumado com alguns marrons aqui em cima. Ó, vou começar com esse marrom mais acinzentado, tá? Ele é um marrom mais frio. Vou usar um pincel de esfumar, mas eu gosto, não língua de gato, mas ele é mais achatadinho. Vocês conseguem ver? Ó. O pincel, quer ver? Vou pegar uma linha de gato. Ó, esse aqui é o mais grandinho. Eles são... Oi? Falei, pera, não tem como focar aqui. Ficou na minha cara. Ó, eles são mais achatadinhos. Agora, se fosse mais gordinho, igual eu espalhei, esse aqui é mais de esfumar. Esse daqui, ele vai ser mais de depositar a sombra, sabe? E eu vou depositar a sombra. Como eu falei, eu vou usar essa sombrinha mais fria aqui o lado esquerdo meu. Aí, eu vou começar fazendo uma bolinha com esse pincel linguinha de gato. Tudo que você for esfumar, você vai conseguir jogar pra fora. E tudo que você for pra aplicar, você joga jogando pra dentro. Como assim? O pincel que a gente usa... Ó, o pincel que a gente usa, ele é achatadinho, mas dá pra ver que ele dá pra esfumar também. Só que por ele ser mais achatadinho, ele não consegue todos os lados esfumar. Ele não consegue. E daí, quando a gente faz assim com o pincel espalhando na pele, ele joga produto. Peraí, que eu acho que não vai dar pra ver muito. Ele joga produto aqui pra cima, tá vendo isso daqui? Essa parte aqui tá respingada produto. E aqui é a parte que a gente espalhou. Então, se a gente joga pra fora, depois pra esfumar, vai ficar muito manchado. Então, a gente tem que sempre jogar pra dentro assim, tá bom? Então, vou ensinar vocês aqui, ó.
pra dentro, aplicação de produto, e a gente vai criando. Não precisa se preocupar com o tempo que você vai criar esse esfumado. Você está aprendendo, e no processo de aprender a gente precisa ter mais concentração e não precisa ter pressa. Então, ó, tô jogando tudo pro lado que tá saindo. Saindo aqui, ó. Então, tipo, pra dentro do olho, né? Não tá indo pra dentro, mas vocês entenderam a lógica. Aí a gente tá criando essa meia lua aqui por conta do pincel ser mais achatadinho e não ser tão de esfumar. Não tem perigo sujar aqui embaixo. Por isso que eu sempre prefiro, quando eu for usar sombras mais escuras, fazer primeiro o olho e a sobrancelha e depois a pele. Mas também, se você estiver fazendo a pele primeiro e depois o olho, você pode muito bem passar um pozinho aqui, um pó fininho, né? Pó translúcido aqui, né? Aqui embaixo, que também ajuda bastante. Então, ó, vou jogando pra dentro. Tá vendo que a gente já tá conseguindo criar esse esfumado? Agora, se fosse pra fora, assim, é que meu pincel já tá sem sombra, né? Se fosse pra fora assim, ele ia sujar todinho essa borda que a gente não utilizou ainda. Ia sujar todinho essa borda. E a gente depois não ia conseguir arrumar muito. Porque daí a gente teria que recomeçar tudo de novo pra dar um acabamento bacana. Tá vendo que a gente tá conseguindo montar? Não tem perigo, eu falei, né? Essa parte sujar, gente. Até porque a gente tá jogando pra dentro esse esfumado. Vitória, como eu faço pra tirar essa marcação? A gente vai voltar com o primeiro pincel e com a sombra mais clara que a gente tava usando. Então, a gente sempre tem que voltar. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma transição de cor. Eu vou vir com um pincel mais pequeno, porque, ó, esse daqui já é esfumado, ele é redondinho. Tá vendo aqui? Ui, 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 cadê? Não vai focar, não? Ai, gente, ó, como é que eu posso... Olha, uma maneira da hora de ensinar pra vocês. Ó, ele é mais redondinho, então ele não é muito achatado. E vamos usar uma sombra mais escurinha, tá? Eu vou usar essa sombra aqui. Ela é meio cintilante, mas não tem perigo. Ó, essa sombra aqui. Gente, eu adoro tons terrosos, mas hoje, como é uma maquiagem mais neutra e não tão quente, eu vou ensinar mais assim, do jeito que eu gosto. Pegamos aquela sombra e depositamos. Depositamos jogando pra dentro novamente. Tá vendo como tá bem escuro? Agora a gente vai voltar com um pincel limpo. Vou pegar esse achatadinho e vou jogar aqui pro côncavo. Gente, eu não gosto de passar muito a sombra aqui pra cima da sobrancelha, tá? É só em segundos casos, mas eu não gosto. Aí com o pincel mais limpinho a gente vai conseguindo ter uma transição mais limpa. E eu vou voltando as cores até ter uma transição impecável. E, gente, isso é... Quando você vai se organizando nas cores, você consegue aprender isso aqui rapidinho. Ó, pincel estando limpo, você consegue trazer ele. Tá vendo? Diferença de um olho pro outro. Muito nítido, né? E agora, eu vou ir com um marrom um pouco mais escuro. Eu vou entrar já quase num preto, só que no marrom mesmo. Eu não gosto muito do preto pra ensinar, porque ele é muito dificinho de trabalhar. Posso continuar com o mesmo pincel, porque é uma sombra escura, então não vai interferir muito.
E eu faço mais essa raizinha aqui e subo bem pouquinho. Aí eu venho com o pincel limpo ou com aquele primeiro pincel e venho fazendo a transição de cores. Gente, eu não tô voltando com sombra clara, tá? Eu apenas usei esse pincel de esfumar para a primeira vez, então ele já tá sujinho daquela hora que a gente passou. E usei esse achatadinho que tava limpo, agora já tá sujo, pra esfumar e voltar com as cores. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer apenas um olho, o outro depois eu termino. Eu vou ensinar apenas um olho, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Vai vir com o delineado. Ah, mas eu não gosto de delineado, eu não gosto daquele efeito alongado. Tudo bem, amiga, vamos fazer só o acabamento, tá bom? Eu vou fazer um olho com delineado e outro olho só com acabamento. Eu vou fazer o acabamento só desse lado e o delineado desse, porque daí é mais fácil vocês aprenderem só o acabamento, porque é a parte essencial. Eu gosto de uma maquiagem mais opaca, mas se você gostar de uma maquiagem com brilho, a gente consegue jogar tanto o iluminador quanto o pigmento. Como não é todo mundo que tem pigmento, né, brilhos, enfim, ó, já ia derramando aqui, brilhos, enfim, eu vou usar um iluminador que ele é muito versátil, que eu adoro nos meus atendimentos, e que ele é um dupe, praticamente, daquele da Dior. Gente, o brilho disso daqui é impecável. Calma aí que eu sujei meus dedos. Vou fazer um de cada cor pra vocês. Olha o brilho disso. É impecável, gente, olha. Isso aqui rende uma vida, uma eternidade. Eu vou vir com um pincelzinho achatadinho também, porque daí ele consegue pigmentar mais. E eu vou vir misturando esses dois do lado aqui. Eu vou vir misturando esses dois aqui, que é os tons que eu prefiro mais, né? Eles são mais neutros, assim, rosados. E daí eu jogo só pra essa parte aqui da pálpebra. Eu não gosto muito de trazer pra aquele canto, que eu já fiz o branquinho. Mas se você quiser vir aqui esfumando esse branquinho, com o próprio pincelzinho, também dá certo. E olha, uma maquiagem muito versátil. Então aqui eu vou fazer apenas o acabamento. Eu gosto desse delineador da Makeup. Eu tenho um também da Tracta. Deixa eu achar onde ele tá. Ele é maravilhoso, gente. Nossa. Pensa num delineador babado. É esse daqui. Vou até usar ele, que é melhor. Esse daqui, eu já tive também da Jequiti, da Natura, mas eu prefiro mais esse da Tracta, que ele é muito pigmentado. Ele é babado. Aí, ó, eu venho só encostando. Calma aí que eu vou... Será que dá para dar zoom? Deixa eu ver. Não, mas ó. Vou ensinar pra vocês também. Fica tranquilo. Aí, eu gosto de vir aqui com um lápis marrom ou pretinho, devolvendo o acabamento. Eu vou usar esse marrom aqui, que eu prefiro mais. O acabamento aqui da parte de cima. Pego o dedinho limpo, arrasta um pouquinho e vem. Outra coisa, uma dúvida muito importante. Lápis escuro fecha, lápis claro abre. E lápis de coloridos, ele intensifica a cor dos seus olhos. Então, se a gente olhar no círculo cromático, a gente consegue evidenciar qual cor favorece nossos olhos. O meu olho, ele é bem castanho, então, provavelmente, tons mais quentes tende a vibrar mais o meu olho. Então, agora eu vou vir com o rímel e eu vou deixar na parte final de colocar os cílios.
Gente, rímel eu não sou muito exigente pra rímel, não. Mas eu gosto muito de rímel com peel-off. É aquele rímel que você molha ele e ele sai a casquinha. Ai, como é que sai a casquinha? Gente, você sente quando o rímel fica tudo preto aqui embaixo e quando ele sai a casquinha. Eu prefiro comprar esses que saem a casquinha. Meus cílios não tá muito grande porque tadinho, ele tá arregaçado. Mas já dá um efeito legal. Aqui, essa parte aqui, a gente vem aqui, que eu vou ensinar. A gente vem aqui com um cotonete. A gente usa um cotonete com blindagem. Como o cotonete tá limpo, a gente encaixa lá dentro. Calma aí que eu vou ensinar. E daí, por que a blindagem? Porque a gente já fez toda a preparação de pele pra depois limpar? Não, né? Aí a gente vem aqui com o cotonete na blindagem. Eu vou limpar essa parte aqui de dentro, que tá pretinha por conta do delineador e eu não gosto. E vou limpar essa parte aqui. Tá vendo? Só isso já tava lindo, né, gente? Só esse acabamento. Vou fazer o outro olho e já volto pra mostrar pra vocês. Voltei com o olho quase pronto. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o delineado. Delineado é muito importante fazer com os olhos abertos. Pelo menos a marcação, tá bom? E eu vou ensinar pra vocês, ó. O delineado é a mesma coisa de um desenho da sobrancelha. Mas eu vou explicar. Centro. Essa drobinha aqui, ó. Ponto alto. Finalzinho aqui. Alongamento. Final de sobrancelha. Tá vendo? Então, ó. Centro. Ponto alto. Final. A gente vai seguir apenas esse segmento. Vou aqui direcionar. Simples. Marquei. Fecho o olho. Eu não gosto de delineado grosso. Eu acho um acabamento exageradíssimo e essa é a minha opinião como maquiadora. Então, quando eu era iniciante, eu fazia muito delineado grosso e eu não gostava, mas era o único delineado que eu sabia fazer. Agora, eu sei fazer certinho e realmente dá muita diferença. Cuidado pra você não ficar piscando e ficar assim, ó, que nem eu. Fez a marcação, só preencher. Pronto, gente, fiz o delineado, terminei de preencher. E agora, eu vou ensinar um truque do pulo do gato. Tá vendo que nesse lado tá um pouquinho mais escurinho, a parte de alongar? Isso que eu vou ensinar. Vocês vão voltar com a sombra marrom escura que a gente tinha usado e vai passar em cima do seu delineado. E aqui eu também posso voltar, tá? Você vai medindo até você ver que você tá gostando. Tudo bem? Ah, mas não vai ficar marcado? Volte com o pincel clarinho. Assim você vai tirar toda a marcação. Top. Agora eu vou passar o rímel. Vou vir com um pincelzinho achatado e vou finalizar com a parte de baixo aqui. Aqui eu gosto de trazer uma sombra mediana. Não muito escura, mas também não muito clara. E só puxar, gente. Não gosto de fazer muita coisa, não. Mas, Maria, eu não gosto desse delineado. Peraí. Calma aí. Mas, Maria, eu não gosto desse delineado. Assim, tipo, eu não gosto do delineado, mas eu gosto da maquiagem mais alongada. Volta com a sua blindagem e vem tirando.
Como é que eu vou tirar essa daqui também pra ficar desenhado alongado? Gente, que babado! Pessoal, finalizei com rímel e esfumando aqui embaixo, né? Eu já tinha passado o rímel, mas eu esqueci de falar. Vou usar 2 tipos de lápis. Nesse daqui, eu vou usar um lápis escuro e nesse um lápis mais claro pra vocês verem a diferença também. E agora eu vou fazer a pele. Vou usar uma base da Fendi a 2,75 e vou misturar com a blindagem. Eu não gosto de uma pele grossa, não gosto do acabamento grosseiro. Vou vir aqui com o pincelzinho. Acho que eu vou vir com o mesmo pincelzinho aqui. Ah, não, esse daqui, ó. Vou vir com um pincelzinho de língua de gatinho também. Esse daqui é um pouquinho mais gordinho, tá? Mas eu vou vir com ele. Eu vou misturar aqui, ó, a minha base com a blindagem. Vai ser aqui mesmo, filha. Não gostou? Chore. Nossa, mas tá muito claro pra sua pele. Gente, a minha pele é amarelada. Vamos levar em conjunto também? Vou pegar um pincel mais gordinho. Daí eu consigo deixar um acabamento mais leve. Que é o que eu gosto. Olha a diferença no meu pescoço, gente. Pelo amor de Deus. E eu gosto de pele muito leve mesmo. Por isso que eu diluo com blindagem, tá? Então, se você gosta de uma pele mais pesada, não dilui a sua base, tá? Eu diluo mesmo, eu não coloco a blindagem ali pra deixar mais resistente. Eu diluo mesmo a minha base. Aí agora venho coisando a minha sobrancelha. E espalho, dando batidinhas. Essa base da Fendi, eu senti que ela é mais mate que a da Paiô. Ela é mais seca também. Eu não sou muito fã de base muito seca. Esse é um quê, gente? Que eu não sou muito fã. Mas eu uso assim, sabe? Mas a da Paiô eu uso em mim. Na minha cliente eu prefiro já a da Fendi, que ela tem mais... um acabamento maior, né? Assim... Mas a da Paiô, gente... sem comparações. Agora eu vou ensinar um truque pra vocês. Nossa, eu ensinei tantos truques hoje que esse vídeo podia ser pago. Vou usar essa plaquinha aqui, que é a da base, né? Pra mim usar uma base bem mais clara. Eu gosto de usar uma bem baratinha só pra mim fazer uma base. Peguei aqui essa base bem clarinha aqui, bem baratinha também, que eu vou montar um blush. A maquiagem é um ato de se criar, nada se perde, né? Tudo se reconstrói. Eu peguei essa base aqui e eu vou pegar, sabe o quê? Nada mais, nada menos que um batom, amigas. Mas eu acho que hoje eu vou fazer parecido com
no vídeo que eu vi. Porque o vídeo que eu vi, o tom eu não tenho. Então eu vou pegar esse roxinho aqui, dessa paleta colorida, e vou misturar com esse. Que ele vai, acho que vai dar um tom de blush que eu quero muito comprar. Só que eu prefiro testar as coisas, as cores, antes de eu comprar, sabe? Porque eu tenho medo de eu não gostar. Mas ele já tá no meu carrinho pra mim comprar. Ai, mentira. Mentira! Gente, eu adoro maquiagem por conta disso. A gente pode se criar tantas coisas. Se criar não, se recriar, né? E geralmente eu gosto de fazer blush com batom e corretivo, que é um truque de muitos maquiadores. Da mesma forma que você muda o subtom da base, você consegue mudar também o subtom do corretivo ali, do seu blush, enfim. Aí, ó. Ai, gente, ele é bem bebezão. Eu vou ensinar o jeito que eu gosto. Ó, tá claro ainda. Calma aí, que eu vi na internet, ele era bem mais escuro, que daí a gente conseguia montar uma transição deles. Eu vou usar esses assim, ó, mais gordinhos, sabe? E a gente passa aqui na parte do olho também, assim, da parte das olheiras aqui, ó. Vou ensinar o que eu vi, gente. Tô ensinando a maquiar, mas eu também tô ensinando as coisas que eu sei, que eu uso e dá certo no meu dia a dia. Eu sou aquela maquiadora muito básico, tipo, o básico que dá certo, sabe? E é isso, ó. Contorno. Gente, o contorno é muito diferente de bronze. Eu tenho esse contorno aqui e tenho alguns em creme também. Esse daqui, ele é fracionado. Ele é da Nath Capello. Ele é fracionado. Ele é o La Mousse. O La Mousse Almond. Da Nath Capello. É porque isso aqui, gente, pra quem não sabe, maquiagem vence. Então a gente não pode também sair gastando que nem uma louca se a gente não vai usar tudo isso antes do vencimento. Ou, vocês entenderam? E eu tenho esse daqui da Ruby Kisses. Eu adoro ele. Só que ele é mais pra um bronzer. Eu adoro bronzer por conta do meu cabelo. Mas, isso daqui é contorno. Ele é mais frio e eu vou passar mostrando pra vocês a diferença. Calma aí que eu vou aplicar na minha pele. Não observa minha pele muito amarelada. Nossa, gente, minha pele é muito amarelada. Puta que pariu. Ó, o contorno. E vou pegar esse daqui que é mais fácil. Ah, não vai ser mais fácil, não. Eu vou sujar tudinho a minha mão. Esse daqui é um bronzer. Olha a diferença. Tá vendo? Aqui ele fica muito acinzentado se você não tomar cuidado. Então, gente, eu nunca achei um bronzer, um contorno bonito. Nunca, assim, sabe? Mas eu gosto desse daqui. Essa é a minha marcação. Eu gosto de marcação no nariz muito pouco. Tipo, só quando eu quero uma maquiagem mais social. De resto, eu não tenho. Gente, eu usei um pincel mais gordinho, mas eu não gosto. Não sei porque que eu tô usando. Ó, esse daqui ele vai ter um pouco de resquício de bronzer, vocês dá pra ver, né? Disfarça. Ah, vou pegar outro aqui pra vocês verem. Se não cuidar, ele fica muito acinzentado. É que aqui meu ambiente é todo mais meio termo, não é uma luz fria, fria, fria. Então, ó. Aí, gente, o contorno, a gente joga tudo pra dentro também, pra não manchar. E também não correr o risco de sair fora da bolha do contorno, sabe?
E eu prefiro, gente, contorno em creme. Já o blush, eu prefiro o blush em pó. Mas daí vai muito de cada um, sabe? Vai muito de gosto. Se você gostar de um produto que ele espalha melhor, dura melhor, aí você continua. Agora vamos usar o corretivo. Corretivo mais claro aqui. E o corretivo da sua pele. Cor da sua pele aqui. Gente, minha pele é amarelada mesmo, tá? Isso não tem como mudar. Vou usar aqui um pincelzinho. Eu prefiro pincel pra espalhar, por conta que o corretivo, ele é bem limitado, então a esponjinha, ela pode tirar essa limitação e dar um ar mais de uma coisa assim, muito feita de qualquer jeito, sabe? O olho esfumado assim, ele ficou bem mais festa. E esse olho aqui ficou mais delicado, sabe? Mas vamos indo. Só acho que eu voltaria com um pouquinho mais de sombra aqui esfumando. Não pegaria sombra, só esfumava, sabe? Eu venho aqui com um pincelzinho de blush nessa parte aqui. Ai, Maria, o que é a transição de cor que você tava falando, gente? Aqui tá vendo que é um tom de blush, né? Eu vou voltar um pouquinho porque conforme eu passei o corretivo saiu um pouco. Aqui tá um tom de blush, né? Eu tenho que fazer um blush mais claro que esse. Ai, gente, eu adoro contorno. Eu gosto de blush, gosto, mas contorno é vida. E devolve todos os traços que você tem do rosto. Então, por isso você tem que saber marcar. Não é só ir marcando. Tá vendo que meu olho tá claro? E aqui tá escuro? Vocês entenderam essa parte, né? Tá vendo que esse daqui tá mais aberto? Que bom. Que bom que vocês entenderam. Olha o que acontece se eu fechar. Peraí, não gostei, vou tirar. Tipo, se no caso de vocês acontecerem, né? Fica mais harmônico também, porque a parte de baixo é mais escura, né? Então, eu sempre gosto dessa mistura assim, né? Tipo, parte de baixo mais clara, lápis de olho mais claro. Parte de baixo mais escura, lápis de olho mais escuro. E aqui ficou mais delicado e aqui ficou mais escuro. Vou colocar cílios, tá bom? Pra vocês. Tipo, eu tenho esses daqui, mas eu prefiro esse daqui que é mais de cantinho. Minhas clientes adoram, porque não incomoda nada, gente. É super, super tranquilo. Vou ensinar como é que divide no meio. A gente tira, gente, prefere sempre, se for um cílios inteiro, prefere sempre tirar pro final. Porque ao final a gente sempre corta. Então, se correr o risco de estragar, não tem perigo. Agora, nunca comece pelo começo em cílios que você vai usar por inteiro, sabe? É muito perigoso. Não sei se dá pra ver, mas tem uma divisão, uma linha aqui. Uma linha nos cílios.
Tá vendo? Tá vendo duas pontinhas aqui nos cílios? A gente vai tirar a primeira. A primeira. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Cadê? Ai, gente, não tá focando. Ó, a primeira, tá vendo? A gente vai tirar essa pontinha. Por quê? Porque ela vai tirar a parte firminha dos cílios. Então, ele vai ficar mais moleável, mais flexível. E vamos dividir meio a meio. Droba, gente. Pode drobar, que isso aqui não cola, não. Só cola se tiver com a cola e depois sai também. Mas droba no meio. Drobou no meio, corta ele. Cuidado pra você não cortar partes que não deve cortar, gente. Só corta essa partezinha aqui, ó. Tá bem? Não encosta no cílio, gente. Então é bom você estar com uma tesoura pequenininha. Uma tesoura de detalhes pequenininha. Essas de cortar pelinho de sobrancelha, pelinho de nariz, de cortar unha de neném, enfim. Cortamos em tamanhos iguais. E agora você vem. A gente vai colar no olho. Como é que cola os cílios? Essa é uma parte mais difícil. Mas eu acho fácil. Mas pra você é mais difícil. Os cílios eu gosto de colar com ele molhado. A gente foi ensinado pra gente colar cílios com ele com a cola quase transparente, né? Mas eu prefiro ele molhado. Eu tô usando essa da Macrylan. Gente, só você saber usar que a cola vai ser ótima. Eu nunca troquei de cola. Eu já usei outras mais caras, mas essa daqui é o barato que dá certo, tá? Vou, ó, parte menor no início, parte maior no final. Final, início. Como a gente vai usar de cantinho, tá vendo a nossa íris? Do meio pra cá. Ou se não, do canto pra cá. Como assim, Vitória, do canto pra cá? Pera aí, gente. Aconteceu uma coisa. Do canto pra cá. Você cola assim, ó, do canto pra cá, tá bom? Não é você colar ao contrário, não. É do canto pra cá, ó. Você fechou o olho. Não consigo ver minha íris, né? Meu olho. Vem aqui, ó. Começa pelo canto. Pelo fim do cabelinho da sobrancelha. É muito legal você ter uma pinça de auxílio. A tia tá ocupada, Zé. Olha, gente, a diferença. E agora a gente vai colar desse outro olho. Sabe essas pinças de lash? Gente, ela é muito boa pra colar cílios, tá? Você que tem dificuldade. Porque ela é drobadinha, inclinadinha, então ela tem esse fácil manuseamento que a gente consegue pra colocar os cílios, né? Então, ó, fecha o olhinho, vem aqui do finalzinho pra ponta. Calma aí, gente, a gente vai dar acabamento ainda. Isso daqui são pessoas que gostam. Isso aqui são pessoas que realmente gostam de pouco detalhe, de cílios, entendeu? Então, só dá um voluminho mesmo. E por conta que aqui eu não concentrei tanta sombra pra alongar, ele ficou mais delicado. Já aqui, ó, o delineado tá mais concentrado, ele concentrou mais os cílios. Tudo bem? Então, ó, sempre assim, ó. Acabamento. Gente, acabamento é coisas delicadas, tá? Que a gente vai consertando aos pouquinhos.
e vai adquirindo assim, você olha, você vê que ele precisa de ajeitar um pouquinho, ali precisa ajeitar um outro pouquinho. Outra coisa, iluminador. Como que eu gosto de passar iluminador? Outro truque meu. Essa paleta é maravilhosa pra iluminador, ela é da Uni Makeup. A minha tá até sujinha, né? Mas ela é maravilhosa, a gente sabe disso, que ela é um dupe da Dior. Mas eu gosto de iluminadores mais rosados e mais incolores. Tipo, sabe aquele brilho que você vê que ele é um incolor meio unicórnio, assim, várias cores? Eu gosto daquele brilho. Então, eu tenho uma paleta aqui muito antiga da Luisense. Ela é babado, mas ela é sombras brilhosas, então eu consigo usar. Ela não é muito antiga, gente. Ela é antiga, assim, eu não sei se tem mais dela. Mas ela não tá vencida ainda, eu acredito. Então eu consigo usar o iluminador, não, as sombras cintilantes dessa paleta. Gente, ela é maravilhosa, muito completa, muito pigmentada. O preto dela que tá acabando, ele é babado, muito bom. E eu uso esses 2 tons, ó. E eu gosto de misturar um pouquinho desse meio coralzinho aqui. Gente, fica maravilhoso. Esse é o meu truquinho de iluminador, que é um brilho que todo mundo fala, tá? Eu acredito que dê pra conseguir com aquela paleta ali, mas eu gosto desse tom arroxado, sabe? E, gente, eu adoro iluminador assim, esse glow. Apesar de eu gostar de uma pele bem naturalzinha, eu adoro esse glow. E eu vou tentar com o iluminador da Uni. É que, tipo assim, não vai ficar igual, né? Eu vou misturar essas 3 sombras aqui, ó. Dourado, champanhe e o rosinha. Ele também é babado, gente. Babadinho. Mas, ó o fundo dele. E ó o fundo desse. Eu, sinceramente, gosto mais do fundo arroxado. Ele parece mais um glow natural, sabe? Mas vai de pessoa, vai de momento, vai de maquiagem, vai, assim, de muitas outras coisas além de gosto, né, gente? E agora, o momento final. Ah, eu vou passar uma bruma, que eu adoro. Só que o único problema dela, gente, eu já troquei 2 vezes de bruma. Assim, de embalagem, sabe? E o único problema dela é o pump e a embalagem. Por conta que ela é um produto com muito teor de álcool, ele resseca as embalagens. Então, ele tem facilidade em quebrar, em rachar. Apesar de eu deixar ele sempre na bancada, porque eu sei que é um produto delicado, ele sempre acontece, gente. E isso eu já tô acostumada. Então, eu coloquei nessa embalagem, eu sempre compro o produto e coloco aqui. Porque eu adoro, gente, é da Maria Margarida, até embaixo d'água. E ela tem um teor muito forte de álcool, mas ela gruda igual cola. Isso todo mundo sabe. Assim, e eu não gosto muito também de deixar minhas clientes respirar esse ar. Então eu sempre falo, ó, se vocês quiserem tampar a respiração, e daí eu vou ligar o ventinho, aí depois vocês voltam a respirar. Porque, gente, ela é muito forte. E essa é uma maquiagem que eu usaria. E eu aprenderia muito fácil se eu tivesse começando, gente. Maquiagens com tons neutros. Maquiagem muito fácil. A única coisa que a gente gosta muito de trazer é que a maquiagem não é feia. A maquiagem não tem acabamento. Então, tudo que você dedica o seu tempo pra dar acabamento, ele com certeza vai se destacar muito mais fácil. E agora eu vou vir com o meu queridíssimo... Esperei o vídeo todo pra usar, gente. Meu batom vermelho. Minha boca tá muito ressecada. Podia ter passado um cremezinho antes, né? Mas não passei. Mas vamos lá. Você vai no olho? Vou, gente, porque eu adoro batom vermelho e eu sei isso aqui manusear. Eu gosto de um contorno de batom vermelho, mas ele quando a gente acerta
a cor dele e usa ele natural assim, só o batom. É lindo também. Outra coisa. Tô vendo que aqui saiu um pouquinho do controle? Vou ensinar você a recuperar. Volta com aquele pincelzinho. Esse daqui tá sujo, então eu vou usar essa partezinha limpa dele. Volta com aquele pincelzinho e volta com uma base. Com a base que você usou, sabe? Volta com aquela base. Vou ensinar um truquezinho bem babado pra vocês. Vou até pôr aqui na minha mão pra vocês verem como é fácil. Pegou um pouquinho de base. Aqui, ó. Vem rodando. Sabe por quê? Conforme você vai rodando, você vai tirando aquele produto, sabe? Deixa eu pegar outro cotonete, que esse aqui eu já soquei no produto ali. Então, você não tá arrastando a maquiagem, você tá trocando ela. A maquiagem, ela define muito você e quem você quer transmitir nesse dia. A maquiagem é algo que a gente se encontra em vez de se perder. A maquiagem, ela tem o poder de transformar a gente em quem a gente quiser. A maquiagem, ela faz parte da mulher.